Quem é você quando ninguém tá te vendo? Nós, nos momentos, nos nossos conflitos, você não descobre apenas quem o outro é, mas você descobre quem você é. Quem você é na realidade. É no estresse, é na bagunça, é nos conflitos, é nos momentos de instabilidade. É que você, além de revelar quem você é realmente, mas também a gente consegue, o outro também se revela quem ele é nesses momentos. O estresse, além de criar a sua identidade, ela não apenas cria a sua identidade, mas ela revela tudo isso. Por que eu tô falando tanto de identidade? Por que identidade é tão importante? E o que é a identidade? Ai, meu nome é Andréia, eu trabalho nisso, sou esposa, sou mãe, trabalho... Não é esse tipo de identidade que eu tô falando. Não é. Esse tipo de identidade... Deixa eu arrumar mais a câmera aqui. Esse tipo de identidade é algo que você já tem, você já nasceu com isso. Deus já programou você para ser X pessoa. Andréia, sim, esse é o meu nome. Mas não é quem eu sou. Porque o rótulo que o mundo coloca é: eu sou uma profissional X, sou uma doutora, eu sou uma médica, sou uma advogada, e isso e aquilo, mas não é esse tipo de identidade, o número do teu passaporte, a tua nacionalidade, não. É quem eu sou na minha essência. E entender isso é de uma sabedoria, de uma gentileza até consigo mesmo, que vamos trocar o assunto no mesmo assunto. Olha só, o que todo mundo quer? Vamos ser bem claros aqui. O que todo mundo quer? Todo mundo quer ser próspero. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer uma boa vida, todo mundo quer desfrutar, todo mundo quer fazer isso, fazer assado, viver isso, viver cozido e tá. Mas ninguém fala, ninguém comenta. Vamos colocar aí os grandes empresários, pessoas influentes, pessoas de autoridade, todas essas pessoas que estavam bem aqui e conseguiram chegar bem aqui nesse nível, eles passaram por um processo. Abdicaram coisas, tempo, estudaram, se autoconheceram, curaram seus traumas e dores, que isso é extremamente importante. Tudo isso, mas ninguém se atém nesses pequenos detalhes da sua identidade, da transformação do seu ser. A gente vai normalmente direto ao ponto, porque a gente tem pressa. A gente não quer ficar esperando, a gente não quer passar 5 anos estudando, a gente não quer perder esse tempo, a gente não quer viver o processo, a gente quer agora. É assim que a gente age. Mas todas essas pessoas, as quais eu citei, não citei, mas quais vocês sabem quais são, muitas pessoas brasileiras, estrangeiros e tal, que estavam em um patamar e chegaram no outro, elas passaram pela a sua autoconfiança, entendimento e eles identificaram a sua identidade essencial, algo que já existia dentro deles e que anotando, apontando as suas dores, mazelas, traumas, abandono, tudo que você viveu lá no passado e que reflete no seu dia hoje como adulto. Ai, meu pai me abandonou. Ai, a minha mãe me abandonou, minha mãe não me quis, minha mãe me doou por orfanato. Ai, porque eu vivia muito bullying na escola. Porque eu passava por isso, passava por aquilo outro e não sei o quê. E esse tipo de coisa que você viveu e todo mundo viveu, gente. Gente, todo mundo tem o seu porquê, todo mundo tem os seus traumas, as suas dores, não tem essa. Todo mundo já viveu alguma coisa nesse sentido. Não, porque era feia, porque era gordinha, porque era bonita demais, todo mundo que me queria. Então eu acabei saindo com todo mundo. Gente, todo mundo tem. E não se preocupe, porque tudo isso, você tem que aprender a pegar isso e tornar isso como o seu superpoder. Ai, como assim? Não tô entendendo nada. É muito simples, é muito simples. Vou dar um exemplo bem simples. Se alguém te humilhou no teu passado, no teu hoje, ou ainda segue esse sistema na tua vida, se você não tem dinheiro, se você
Quer dizer, se não é que você não tem dinheiro, não é você não consegue guardar dinheiro. Você, ai, eu não consigo amar um fulano de tal, mas a fulana de tal é tão boa, mas eu não consigo me relacionar 100% com as pessoas. Eu dentro de casa sou uma pessoa e lá fora eu sou outra pessoa. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de padrão, enquanto você não identificar, reconhecer que você é assim, não, que você está assim, é muito difícil de você ter uma transformação genuína. Então, isso quer dizer que, então quer dizer que essas pessoas aí, eles se autoconheceram, primeiro eles se conheceram e agora sim eles têm sucesso. Alguns casos sim, alguns casos não. Mesmo que a pessoa tenha alcançado aqui esse nível de prosperidade, etc e tal, de empreendedorismo e etc, não importa, eles podem ter chegado até lá sem passar sim pela identidade, reconhecimento da sua identidade própria e fortalecimento dela. É claro que sim, mas isso aqui, pode prestar atenção que praticamente todos ou quase todos tiveram que voltar e identificar qual eram suas mazelas, o que eles precisavam descartar de suas vidas, o que fazia mal, o que não era bom, as pessoas, o ambiente, qualquer coisa que fosse, todos eles precisaram identificar o ponto que fazia eles mudarem a sua energia, a sua frequência e etc e tal. Então só existem duas maneiras, duas. Na verdade existem três. Existem três, mas eu vou falar de duas, vou citar a terceira para que você entenda. Existem duas maneiras para que você entenda a sua identidade e viva ela em essência, para que você saia daqui e venha para cá. E eu não tô falando só de dinheiro, gente. Eu não tô falando de nada disso. Estou falando de sua identidade, você entender quem você é, por que você está no mundo, o que você veio fazer aqui, por que você age assim, mas você sabendo que é certo, que não é certo e que você precisa mudar o parâmetro para que o que é bom fique muito, muito melhor. Então, esse grau de entendimento, de avaliação própria, ela precisa ser pontuada. Ela necessita ser pontuada. Então, só existem duas maneiras, ou três, que eu vou citar aqui, para você identificar isso e poder trabalhar e viver essa transformação em excelência, certo? A primeira delas, que é muito comum, a pessoa, olha, quando eu vou na casa da minha tia, a minha tia fala sobre coisas que despertam em mim aquele sentimento de quando eu era criança, que eu comia muito, que eu era assim, assado, cozido, tudo. Então, esse ambiente não é bom pra mim. O meu marido, ele vive falando de coisas do nosso passado, então, que me relembram coisas e não sei o quê. Então, esse tipo de situação, você tem que saber identificar. E como normalmente as pessoas buscam essa cura, essa transformação? Normalmente as pessoas vão num psicólogo, num psicanalista, num terapeuta, fazem tratamento e é excelente se ele tiver uma base cristã. Uma base cristã. Preste bem atenção nesse detalhe. Número 2. A qual recurso você pode recorrer para entender e trabalhar a sua identidade? Bem aqui, ó. Tá bem aqui. Todo mundo tem acesso a isso aqui, ó. Aqui, ó. Bíblia. A Bíblia Sagrada é o nosso GPS para a vida, em todos os sentidos. Só que a gente tem a tendência de não usar. Por quê? Porque é de graça. Cheio de graça. É cheio de graça em abundância, mas a gente, como é de graça, como tá fácil acessível, a gente simplesmente deixa passar. Isso me fez até me recordar uma historinha que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando eu estudava, fazia o 2º grau e ia à faculdade, tinha um professor que ele chamava a gente de Chonga. Talvez aí, quem sabe, vão lembrar. E por que ele falava isso para nós, né? Eles falavam assim, vocês são os piores negociantes que existem. Todo mundo. Por quê? Vocês pagam e não levam. E a gente era jovem, a gente entendia, mas a gente não queria entender. Essa é a verdade. A gente não queria entender. E ele falava assim, vocês pagam e não levam, o pai de vocês estão pagando a faculdade, estão pagando tudo aqui, e vocês não estão nem aí. Vocês não querem aprender, vocês não querem levar o produto que está sendo pago, que é o ensinamento, nesse caso.
E ele dizia assim: se fosse vocês que pagassem, saísse do bolso de vocês, aí vocês davam valor. E a mesma coisa que acontece aqui, ó. É de graça, cheio de graça, cheio de graça. Mas a gente não dá valor. Então a gente vai nos psicólogos, nos experts, nos terapeutas. E isso tá tudo bem. Isso é absolutamente ótimo, maravilhoso, porque Deus também deu sabedoria a essas pessoas. E essas pessoas estão aqui, nesse mundo, para somar na nossa vida, melhorar, se eles tiverem sim uma base cristã, tá? Uma base onde está fundamentada na Bíblia. Isso é extremamente essencial. Então, esses dois rumos ou caminhos que você deve buscar, eles são essenciais para que você entenda quem realmente você é. E a partir daí, as outras coisas você vai atrair para você. Atrair para você, porque você já entende quem você é, você não se abala por tanta coisa, e etc e tal. O outro motivo que eu falei, que também existe, o terceiro, que esse não precisava nem eu falar, mas eu vou falar porque sim, ele existe. Quer saber? Por exemplo, teu marido fala para você assim: olha, eu te amo, eu gosto de você, quero passar minha vida inteira com você, mas você tem esse problema, coisas que, sabe, isso me machucam, isso me deixa triste, essas coisas que você fala, essa maneira como você se comporta, porque você passou por isso, vamos fazer um tratamento. Então você não quer escutar, você não quer escutar. Entende? Então, essa é a pior maneira que existe, porque isso fere o nosso orgulho. E quando fere o nosso orgulho, a gente busca, né, coisas que vão blindar o nosso eu, porque eu não quero escutar aquilo, eu não quero saber daquilo, porque para mim aquela verdade que eu tô vivendo é essa aqui, aí acabou. Então eu não quero escutar. Então por isso que eu falo sempre das duas verdades, dos dois caminhos, porque é normalmente o que acontece. As pessoas vão buscar um psicólogo, um terapeuta, alguém expert no assunto, para poder se curar, se tratar. Gente, é assim que funciona e você sabe que é assim, certo? Então, outra coisa são os conflitos. Os conflitos que acontecem diariamente na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com os nossos filhos. Isso não é uma coisa ruim. Não é ruim. Não veja assim ruim. Claro que é ruim porque isso gera um conflito interno na gente. A gente não quer estar com conflito com ninguém, principalmente com as pessoas que a gente ama. Mas também isso acontece no nosso trabalho e tal, e tal, e tal. O que acontece é que quando esses conflitos acontecem, você não apenas reconhece e entende quem é o outro, mas você também entende, você descobre quem é você. Então, quando você descobre quem é você, as coisas mudam, certo? Isso só vai acontecer nos extremos, no estresse, no conflito, no dia a dia, no trabalho, não tem outro. O estresse, além de criar, moldar, melhorar a tua identidade como pessoa, ela vai revelar aquilo que sempre você foi. E pelos dois traumas, como eu falei, isso vai sendo abafado, suprimido. Mas você não é assim. Você não é assim. Então, quando você começa a desabrochar entendendo quem você é, por que você veio, o que você está fazendo aqui, e pontuar cada detalhe. Olha, quando eu vou na casa da minha tia, quando o meu marido, não sei o que, ele fala isso, quando eu vou viver essa situação, quando eu vou nesses ambientes. Então, isso tudo deve ser tratado, tem que ser tratado, deve ser pontuado e dizer assim, isso aqui me faz mal, e se fosse assim, me faria bem. Eu não tô falando de gente mimada, tá, gente? Tô falando de gente que quer ser e buscar uma mudança real. Você tem que identificar quais são os seus padrões, o que é, o que não é. Identificar, mas escreve. Escreve cada um deles, o que é ruim e o que é bom. Como foi e como deveria. Passou isso comigo. Gente, tem gente que foi molestado. E hoje essas pessoas, elas estão no mundo para ajudar outras pessoas. Sabe? Então, a gente tem que parar com esse negócio de ser vitimista e ser o protagonista da nossa história. Deus disse que você é sangue real. Você é filho, você é chamado de filho. Deus quer que a gente viva em abundância. Mas enquanto eu não identificar todas essas mazelas que aconteceram comigo, pontuá-las e trabalhar em cima de cada uma delas, as coisas não vão mudar. Porque tudo é uma energia.
E essa energia que você deposita nesses gatilhos que acabam despertando em você, eles vão soltar também energias, boas ou ruins. Aí é a escolha sua. Então, se esses momentos acontecem e vão acontecer, você precisa saber trabalhar cada um deles para que isso não te machuque mais, não doa mais, mas que você saiba usar esse superpoder que você tem, sim, a seu favor. É aquela psicologia reversa, tá? Mas com você mesmo. Então você precisa, número 1, se você quer melhorar tudo e em todos os sentidos, financeiramente, espiritualmente, relacionalmente, você precisa entender quem você é. Pontua cada ponto. Esse eu não gosto, assim eu gosto. Isso aqui não foi bom para mim na minha vida, e isso aqui deveria ter acontecido. Não tem como mudar o passado, mas eu posso ressignificar, e é isso que eu tenho que fazer. Em Deus eu posso todas as coisas, ou então, minha filha, busca um tratamento psicológico, tá? Mas o passo número 1 para sua identidade ser fortalecida e que todas as outras coisas com certeza vão chegar até você, porque você atrai para você. Depois que você sabe quem você é, você entende o que você veio fazer aqui nesse mundo, qual é o teu propósito, aí as coisas começam a melhorar e mudar. Quando você determina algo, você decide alguma coisa, você atrai para você. Então atraia as coisas boas, mas buscando primeiro fazer essa lista de identificação e entender o seu estado atual. O que é bom, o que não é, o que você tira, o que você joga fora, tá bom? Então, Deus abençoe. Esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre a nossa identidade, que ela deve ser, sim, fortalecida, moldada e melhorada para todos os sentidos. Deus abençoe e te espero no próximo vídeo. Mata um curtir aí e segue a página. Beijão!